Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Britcast, o podcast do Conexão Britânico, onde a gente fala de ensino, de inglês, de história, de fofoca, de causo, de um monte de coisa, com um pouquinho de verdade, um pouquinho de uma pegada diferente dos nossos vídeos, na verdade. E hoje eu resolvi debater com você um assunto que eu acho que tá... Sei lá, eu vou arriscar dizer que são 7 entre 10 alunos de inglês perguntam a mesma coisa. Ah, mas inglês britânico e inglês americano, eles são tão diferentes assim? São duas coisas, né, separadas e tudo? E todo professor de inglês vai falar a mesma coisa, pelo menos eu acho, tá? Que não, eles são, na verdade, a mesma coisa. O britânico, americano, australiano, Canadá, da Nigéria, da Tanzânia, sei lá, de qualquer outro país do mundo que se fala inglês como primeira língua, o inglês é o mesmo, sabe? Como é que eu vou dizer? A base gramatical, a base linguística, ela é a mesma. O que vai mudar de um para o outro? Agora eu estou realmente expandindo para nível global. É o sotaque, que uma aluna minha gosta de chamar de dialeto, e eu acho até muito mais legal do que falar sotaque, porque sotaque você tem sotaques diferentes mesmo dentro do inglês britânico, por exemplo. Então vamos colocar assim, você tem o dialeto americano, dialeto britânico, dialeto australiano. Você tem os regionalismos. O que é isso? Regionalismo são palavras restritas àquele grupo étnico ou grupo cultural, que basicamente são gírias, são formas diferentes de se dizer uma determinada palavra. A gente vai cobrir isso aqui já. Então, basicamente, a gente colocar isso em termos mais... como é que eu vou dizer? Em termos mais simples. Inglês britânico e americano são diferentes? Não são. Eles são a mesma coisa. Ah, mas quando eu vejo o filme americano eu entendo mais do que quando eu vejo o filme britânico. Tudo bem, seu ouvido está mais acostumado a ouvir o inglês americano. Mas vamos supor que você seja uma pessoa que gosta muito de séries americanas e você assiste muita série de Nova York. Nordeste dos Estados Unidos. Costa Leste e Norte. Aí você começa a ver um vídeo, começa a ver uma série que se passa em Houston, no Texas, ou em New Orleans. E aí você olha para aquilo e fala, pera, eu já não tô entendendo tudo, porque o sotaque é diferente. Reino Unido tem isso também. Você tem o sotaque londrino, né? O maior exemplo de todos que eu consigo citar é a Adele. Tem um vídeo viralizando dela conversando sobre uma das primeiras vezes que ela cantou num palco grande. E ela falando que a Beyoncé foi lá dar uma moral pra ela, que ela pirou o cabeção, porque Beyoncé. E ela falando isso. Só que ela falando desse jeito que eu tô dizendo aqui pra você. Cheio de gíria, cheio de coloquialismos, cheio de um jeito super descontraído de falar, né? Aí vem o grande expert de língua da internet e fala... Não, porque isso aqui é o inglês britânico. O inglês britânico é desse jeito. Parabéns, você acabou de falar uma bobagem. Tá de parabéns. Podia ter ficado calado. Não, aquilo é um sotaque, aquilo é uma forma de falar. Aquilo é um grupo cultural que você fala daquele jeito. E além do mais, vem uma coisa em cima de tudo isso, que eu falei essa palavra agorinha, coloquialismo. O que é um coloquialismo? É você falar isso de forma mais relaxada, não respeitando determinadas regras, ignorando determinadas, como é que fala? Concordâncias. Brasil se faz muito isso. Hoje, linguagem de internet, então, assim, não existe vírgula, não existe ponto final, ponto de interrogação, não existe acento, nada. Às vezes exige espaço demais. É uma crítica? Sim, é uma crítica. Porque quando se entra no coloquialismo, a primeira coisa que sai pela porta é a gramática. A pontuação vai pela janela. Em inglês não é diferente, não.
o britânico fala mais correto, até a página 2. Porque no dia a dia também tem muita gente que comete erro de inglês. E britânicos nativos também, não é assim, mas é porque tem muito imigrante. O imigrante comete, tudo bem, concordo. Mas britânico nativo também. Mas é menos que o americano? Não sei. Vamos fazer um censo? Vamos fazer uma pesquisa para tentar entender? Existiu uma pesquisa um tempo atrás dizendo o nível educacional do americano. Do britânico não foi feito, então não dá para comparar. A gente pode dizer que são coisas diferentes sobre o ponto de vista coloquial, que aí sim, você vai ter aquelas coisas regionais de cada um dos cantos. Né? Coloquial é do dia a dia. Coloquial, vamos botar uma expressão que eu gosto de falar para meus alunos, assim, o inglês da rua. O inglês do, né? Rap costuma ter muito disso. Rap é muito mais americano. Enfim, isso daí causa uma influência. Falando de influência, o inglês britânico hoje já sofre uma influência do inglês americano. Ele já é uma língua diferente do que era 50 anos atrás. Do que era há 20 anos atrás. Já sofre uma influência muito maior. Tá? Então, assim, já falamos sobre que eles são iguais, sob um certo aspecto, mas há as suas pequenas diferenças. Diferenças de pronúncia, claro, a gente fala aqui no canal de diversos vídeos, eu falo sobre pronúncia, sobre como que se pronunciam determinadas coisas. O tal do R britânico que eu falei não tem muito tempo aqui no canal, que você pronuncia em um determinado momento, mas em outros não. No americano se pronuncia o tempo inteiro, que isso eu acho que é das maiores diferenças, é o tal do R. O T, né, de water, butter, Harry Potter, né, que lá vira Harry Potter, water, butter. Curiosamente, todos eles têm um R no final, que é pronunciado, e no britânico não. Então, essas são algumas poucas diferenças. As palavras são exatamente iguais. A pronúncia é diferente. Inclusive, se você usa um inglês americano, falando especificamente do inglês americano, não é minha área de expertise, tá? Mas americano mais do norte vai falar Harry Potter. Mais pro sul, Harry Potter é mais nasal e tem mais R, tá? Isso é um pouco que eu sei do inglês americano. Britânico, ele é Potter. Você vai achar um Potter em algum canto. Na parte de Wales, né, do país de Gales, Irlanda do Norte, se fala Potter em partes. Irlanda do Norte, na verdade a Irlanda, desculpa, de uma forma geral, a Irlanda se fala mais o inglês próximo do americano. Vamos dizer assim, é o inglês na base do inglês britânico com uma pitadinha de sotaque americano em cima. Então você escuta o irlandês falando inglês, você fala, não, peraí, isso não é britânico, não, ele tem uma influência americana, tá? Então, a gente falou, palavras iguais pronunciadas de maneiras diferentes. Mas eu tenho palavras que são diferentes para a mesma coisa. Quer ver? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Como é que eu falo apartamento? Vou te dar um tempo para você pensar. Pensa aí, como é que eu falo apartamento? Se você conhece o inglês americano, você vai dizer logo apartment ou apartment, que é a forma que eu prefiro falar. Apartment. Se você conhece o inglês britânico, você vai dizer flat. Exatamente. Então, se você procura por um apartamento para alugar no Reino Unido, você até encontra gente falando apartment por uma questão, já como eu falei, o inglês americano vai influenciando a língua, né? Algum problema nisso? Nenhum, mas acontece, já tem acontecido essa influência. Mas o britânico olha para você, you're looking for a flat. Okay, I have some flats here for renting. Então você procurando um flat. Flat é um apartamento. Ou, vamos supor, você acabou de desembarcar. Tá lá no aeroporto de Heathrow, né? Mais perdido do que um surdo no bingo. Aí você, poxa, eu preciso de um elevador porque eu preciso ir
ali para baixo para eu pegar o trem. Aliás, preciso pegar um ônibus para eu ir para um outro lugar e tal. Beleza. Aí você procura elevator. E você não acha elevator. Você não acha lugar nenhum. E você tá ali, poxa, como é que eu vou perguntar isso pro guarda? Pra pessoa da informação. Onde que eu acho um elevator? Pode perguntar, que eles sabem, tá? Pode perguntar tranquilo se você tiver dúvida. Mas você não vai ter dúvida agora. Porque realmente não tem elevator. A palavra é lift. Lift. O verbo lift é erguer. O substantivo lift é elevador. Faz sentido? Talvez. Sim, existem palavras diferentes. Isso faz com que a língua seja diferente? Não. Senão americanos e britânicos não conseguiriam conversar entre si falando suas próprias línguas. Né? Tem uns trends aí de Instagram, de TikTok, que são pessoas falando a equivalência da palavra no seu idioma. E tem, às vezes, um americano e um britânico. Você vê palavras diferentes, mas para a mesma coisa, eles se entendem. Tá? Eles se entendem dessa forma. Não precisa muito. Vamos traçar um paralelo. Passar para esse lado do Atlântico, hemisfério sul. Aqui no Brasil, pegar um pãozinho francês. É pão francês, pão de sal, pãozinho, cacetinho e... Isso é só querendo do Brasil. E eu vou te falar a real, a gente não entende. A gente não entende, porque a gente não tem tanto acesso. Eles acabam se entendendo, porque são, vamos dizer assim, palavras muito faladas entre eles. Por isso que eu falei, chega no guarda, falando assim, where can I find an elevator? Ou elevator. So, oh yes, a lift. Ele vai olhar para você, oh yeah, a lift. You can go. Né? Ele vai te corrigir de uma maneira sutil, dizer qual palavra você deve procurar. E pronto. E claro, você tem... Deixa eu só olhar meu roteiro aqui, porque eu anotei um monte de coisa e eu acabei pulando. É ótimo conversar com vocês, que eu vou emendando uma coisa na outra e eu acabo pulando o meu próprio roteiro. Eu dou uma olhada no roteiro e falo, beleza, vou começar aqui, daqui a pouco eu tô lá no final e não sei porquê. E pior que é isso mesmo. Ai. Eu já tô... Gente, lá na frente, assim, a cultura e impacto na comunicação, lógico. Cultura. Eu acabei de falar de regionalismo, né? Nós temos aqui no Brasil, eu dei o exemplo do pão francês. Para mim é pão francês. Para mim. Né? Mas se eu chego na padaria aqui onde eu moro, eu falo que quero pães. E é isso. Só que eu fui criado como pão francês do interior do Rio de Janeiro. Se você me vê de fora do Brasil, eu sou do interior do Rio de Janeiro, tá? Se você não é daqui do Brasil, eu sou do interior do Rio de Janeiro. E lá é pão francês. Porém, já morei no Rio Grande do Sul, onde se fala cacetinho. E tem que se adaptar, e tem que falar. Tem outros lugares do Brasil que é pão de sal. Acho que é São Paulo que você fala pão de sal, não tenho certeza. Tá? Por favor, pessoal, que se você for de São Paulo, me corrija aqui. Tá? Eu não tenho certeza. E isso tudo que eu estou dizendo são culturas, é tudo aspecto cultural daquela região. Então, inglês britânico e inglês americano vai sofrer da mesma forma. Vai sofrer da mesma forma, tá? Vai acontecer isso nas expressões. Expressões não tanto, vou ter uma meia dúzia, tá? Uma ou outra. Mas as gírias, gírias você pode esquecer, tem gíria nova todo dia. E eu vou te contar uma história rapidinho. Eu fui para uma loja, pessoal, quase 10 anos atrás. Eu fui para uma loja com a Jéssica, minha esposa, e a gente decidiu ficar na fila ouvindo um grupo de adolescentes atrás da gente. Falo isso, parece que a gente tá bancando fofoqueiro, não é isso. A gente estava na fila esperando para pagar, na fila do caixa, e tinha um grupo de adolescentes por volta assim, de seus 14, 15, 16 anos atrás da gente. E eles conversando. Eu me posicionei para ouvir o que eles estavam falando. Perceba o que eu disse há 10 anos atrás, aproximadamente. E vou falar aqui numa boa para você. Não entendi nada. Nada do que eles disseram. Era extremamente rápido, palavras não pronunciadas, falava uma coisa em cima da outra,
muita gíria, muita expressão. Esse tipo de coisa, isso falando de Estados Unidos, de Canadá, de Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, não interessa. A única forma de você aprender é vivendo. Aí não adianta eu fazer aqui milhares e milhares de vídeos, porque assim que eu liberar o vídeo, passar um mês depois aquilo já caiu, já sumiu, já não funciona mais, já é outra. Entendeu? Não é como aqui no Brasil que a gente fala véia até hoje. Pelo menos alguns de nós, né? Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me desenvolver dentro disso? Primeira coisa, vamos voltar lá no começo do vídeo. O inglês é o mesmo. Então, se você falar tudo certinho, todo mundo vai te entender. Começa por aí. Ah, mas eles falam errado. O problema é deles. 100% deles. Você vai lá e fala certinho. Vão entender que você não é de lá. Mas tá tudo certo. No meu caso, não tem nem pra onde fugir. Eu não tenho cara de britânico. E tá tudo certo. Primeira coisa é entender que são dialetos distintos da mesma coisa. Segunda coisa, entender que há suas pequenas diferenças de vocabulário. O caso de lift e elevator. O caso de flat e apartment. Tá? Existem suas diferenças de pronúncia. O caso de water e water. Certo? Existe uma diferençazinha de escrita. Em algumas palavras terminadas com ER, por exemplo, center, né? Como centro de alguma coisa, centro da cidade. No inglês americano, ER. No inglês britânico, RE. E é assim. Esse é o tipo, inclusive, de escrita que eu chamo de escrita entapaceita. Aceita dói menos, porque é desse jeito. Não adianta a gente espernear. E eu já tive aluno, vou ser bem honesto, eu já tive aluno que se recusava a escrever dessa forma, porque ele falava, não, está errado, do outro jeito que é o certo. Escreve como você achar melhor, você vai ser corrigido. Uma coisa que você pode fazer, e já vou dar uma sugestão aqui, eu vou pedir para a edição colocar aqui embaixo o link do dicionário da Cambridge. É um dicionário que eu particularmente uso no meu dia a dia, quando eu preparo aula, quando eu estou dando aula e o aluno me pede uma definição e eu não me lembro da definição ou eu não sei a definição, eu busco esse dicionário da Cambridge. Porque o dicionário da Cambridge, apesar da Cambridge ser britânica, ela te dá tanto a definição no inglês britânico quanto no inglês americano, a pronúncia britânica, a pronúncia americana, a variação de escrita quando houver. Então essa é uma boa ferramenta para você que quer entender os dois lados. Ou que, peraí, mas não era do jeito tal? Vai lá na Cambridge, digita daquele jeito que você acha que é e vê como é que funciona. Às vezes você está certo, mas a outra pessoa também, porque as duas formas são válidas. Então dá uma olhadinha. Esse é um dicionário muito legal, muito legal para você que quer entender essas diferenças. E faz o seguinte, conta para mim aqui embaixo, se você está vendo isso no YouTube, conta aqui para mim nos comentários. Se você está vendo nas outras plataformas, me manda no Instagram. Manda lá no Instagram, olha só, no episódio do podcast que você falou lá de pronúncia inglesa britânico versus americano, eu achei isso daqui, é mó legal. O que vocês compartilharem aqui, eventualmente eu vou voltar nesse assunto e vou mostrar. Ou faça um pequeno vídeo curto, um short, para colocar esses comentários de vocês. Porque, realmente, é muito legal, muito enriquecedor. E vale muito para nossa cultura pessoal. Tá? É uma crítica minha, não é a você especificamente, mas é a nossa sociedade de hoje. As pessoas estão cada vez menos buscando a cultura. Estão cada vez menos buscando aprender coisas novas. Então, seja você diferente. Aprenda coisas novas. Você vai abrir um mundo completamente novo para você. Tá bom? Então, esse foi o vídeo, esse foi o episódio do podcast. Novamente, você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado a concordar comigo. Havendo discussão, havendo debate, havendo contraditório, é isso que faz a gente crescer e ser melhor. A minha opinião não é 100%.
a verdade, a sua também não. Vamos chocar as duas e tentar achar uma verdade que agrade a todo mundo. Tentar, porque isso também é muito complicado de achar. Ok? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você no próximo episódio do Britcast. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.